O Senhor Deus criou toda a terra. O Senhor nosso Deus criou todo o universo. Criou, pois, Deus os céus e a terra. Deus é o fundador de todo o universo. Ele é o Senhor, ele é soberano, ele é o Deus que nos dá tudo o que há de melhor, porque o mundo foi feito por ele. Um Deus infinito, soberano, perfeito, santo. E nós percebemos em Provérbios 3,19 que o Senhor, com sabedoria, fez o mundo assim. Perceba, o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Aqui nós percebemos que o mundo foi criado com propósito, com beleza, com inteligência, com sabedoria. O mundo não é obra do acaso. Deus não criou o universo simplesmente pensando de maneira aleatória, mas de maneira pensada, de maneira sábia, infinita e toda bondosa, porque Deus é assim. Então, o que ele planejou, o que ele fez, tudo isso parte da mente do Senhor, da mente dele perfeita, santa, infinita, soberana. E nós podemos perceber quando olhamos para a criação muitas dessas coisas, da sabedoria do Senhor, da beleza do Senhor. Nós olhamos para a vastidão de animais, olhamos para a vastidão de muitas espécies que existem no mundo de seres vivos e vemos a beleza do Senhor, a imensidão que é a nossa terra. Imagine o universo. Nós podemos perceber como os cientistas têm observado a vastidão que o universo é, a imensidão que esse universo é. Imagine o Deus que criou todo esse universo. Ele é infinito. Nós não podemos sequer mensurar porque nós não temos experiência com o infinito. Não uma experiência tangível, porque isso é impossível para nós. Porque nós somos tangíveis, nós somos finitos, nós somos limitados. Deus não. Deus não é assim. E mesmo sendo esse Deus infinito, sendo esse Deus grandioso, eterno, ele conversa conosco. Ele quis ter relacionamento conosco. E nesse relacionamento, ele nos dá da sua sabedoria. E perceba o que descreve mais uma vez esse versículo. O Senhor com sabedoria fundou a terra. Já pensou nisso? A sabedoria que o Senhor usou, que o Senhor tem para fundar todo esse universo, que fundou todo esse universo, ele nos dá uma parte dessa sabedoria. Obviamente que comparada com a infinitude do Senhor, isso é ínfimo. Mas pense, nós somos participantes dessa sabedoria infinita de Deus, dessa sabedoria perfeita de Deus. Nós podemos participar disso. Nós não podemos esquecer que o nosso Senhor, ele cuida de nós, ele está conosco, ele nos guia, nos protege, nos ama. E essa sabedoria nos ajuda a compreender mais quem é o nosso Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos temer ao Senhor e ter mais sabedoria nessa terra. A sabedoria que Ele tem, que Ele teve para criar todo esse universo. A gente percebe, por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que nós percebemos na criação, na terra, no universo, é uma expressão da glória do Senhor, é uma expressão da sabedoria do Senhor. Já imaginou como isso é grandioso, como isso é extremamente importante, perfeito? E mesmo no mundo pecador, no mundo caído, nós podemos experimentar ainda dessa beleza, ainda dessa grandiosidade. Nós podemos de fato ter uma vida que está com o Senhor, que é voltada para Ele. Pense nessas coisas. A criação ela não foi obra do acaso. A criação teve um planejamento perfeito, e esse planejamento perfeito é porque o nosso Deus organizou esse mundo com precisão, com perfeição, com sabedoria. Só o nosso Deus era capaz de fazer um universo assim, seres assim. Além de nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós ainda percebemos a beleza que há em toda a terra e em todo o universo, as estrelas do céu, os animais, tudo o que existe nesse mundo. Tudo isso pela sabedoria daquele Deus perfeito do qual nós seguimos. E nós devemos ter cada vez mais noção, consciência do privilégio que é ter um Deus tão maravilhoso assim, que nos dá cada vez mais experiências com o que ele fez, com a sua criação. Assim nós devemos ter consciência.
Se Deus usou dessa sabedoria para criar o mundo, Ele também usa dessa sabedoria para nos dar consolo, para nos dar segurança, para nos dar conforto. Então nós devemos confiar mais no Senhor. Então nós devemos descansar mais em Deus, aplicar o que Ele nos diz para aplicarmos, viver o que Ele nos diz para vivermos e deixar Ele cuidar do resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que nós devemos ter em mente, porque Deus é sábio, Deus é infinitamente sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus não toma decisões de maneira sádica, de maneira perversa, mas de maneira amorosa, santa, perfeita. Nós devemos confiar nesse Deus que toma estas decisões, que vive desta maneira, que é desta maneira. E nós que buscamos a sabedoria do Senhor, nós teremos um fundamento melhor e maior. Nós teremos uma compreensão maior de quem Deus é. E nós viveremos de maneira mais plena aqui nessa terra. Então devemos nos perguntar: temos sido sábios o suficiente? Todos nós vamos chegar à conclusão que não. Nós precisamos melhorar em sabedoria. Nós precisamos melhorar em comunhão com o Senhor. E essa comunhão que nós podemos melhorar com Deus, nós iremos ter cada vez mais crescimento. Quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais cresceremos e teremos mais maturidade, seremos mais sábios. Quanto mais nós estivermos diante do Senhor, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele, de fato nós seremos mais temerosos a Ele. De fato nós seremos mais sábios diante dele. Não porque nós somos bons, merecemos, mas porque o Espírito Santo está em nós. E nós podemos entristecer o Espírito ou podemos alegrar o Espírito. Podemos apagar o Espírito ou podemos acender o Espírito Santo. Então nós devemos buscar essa comunhão com o Senhor que nos dá sabedoria. Perceba a segunda parte do versículo que diz: com inteligência estabeleceu os céus. O Senhor com sua sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Quando nós olhamos para a criação, mesmo no mundo caído, nós vemos a sabedoria de Deus. Nós vemos a beleza do Senhor, a glória dele. Nós devemos estar cada vez mais contentes com tudo isso, com quem o Senhor é para as nossas vidas, com tudo o que Ele faz por nós, com toda a grandiosidade que Ele derrama em nossas vidas todos os dias, 24 horas, mesmo nos dias tristes, dolorosos, atribulados. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua derramando sua sabedoria em nós, como Ele fez na vida de Jó. Deus não deixou de ser sábio quando provou Jó. Pelo contrário, Jó descobriu de fato a sabedoria através da dor, quando ele experimentou aquela provação, dada pelo próprio Deus. Então, ao olharmos para todo o nosso redor, ao olharmos para as nossas circunstâncias e experiências, devemos lembrar do Deus que é sábio e soberano, que nos permite participar dessa sabedoria, dessa beleza, dessa graça. Devemos agradecer a Ele e tirar lições para as nossas vidas. O que o Senhor quer me ensinar? Ao me mostrar, ao me fazer presenciar esse momento de sabedoria. Pensemos nisso. Que Deus te abençoe.